Então Bom tá dia legal. também aos nossos ouvintes. Letícia Dantas, fala a nossa enquete de hoje, Parece menina. que nós três, parece que a gente acabou de se encontrar, né? Os três. Exatamente. A gente já tá há tanto tempo na rádio. Sim. Mas vamos Já lá, falamos do pastor, do tênis do pastor. do tênis, do celular. Do celular novo. É, tá vendo só? Isso, da viagem, do ele feriado. ele tá podendo. Gente, o homem Muito tá... não, né? Tá que tá. Tá de tênis novo hoje. É. Tá Tá se pensando achando. que- Depois tá ele vai pensando- mostrar na transmissão o tênis dele. E veio do State, dos States. É. Veio dos States. É, O meu, pois querido, é. ali, ó. Camelô ali, ó. Xing Ling. Shopee. E o homem tá bombando. Mas vamos lá, chegou a hora da nossa enquete de hoje. Quero todo mundo participando. No último sábado, deu o que falar, hein? A cantora pop Lady Gaga fez um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E sobre isso, a influenciadora cristã Amanda Alcântara publicou um vídeo dizendo que o evento foi usado para abrir um novo portal espiritual maligno no Brasil. Vamos ouvir. Show da Lady Gaga abrirá mais um portal no Brasil. O que vocês não sabem é que há algo tenebroso por trás desse evento, gente. Lady Gaga, gente, é ocultista e isso ela não esconde de ninguém, tá? No dia 3, Lady Gaga fará um show gratuito na praia de Copacabana. A estimativa é de 2 milhões de pessoas. E ela está fazendo ali uma turnê do álbum Mayhem, né? E o significado de Mayhem é caos. A Lady Gaga também é conhecida por ser ousada ali e usar o ocultismo em seus álbuns. Tenho certeza que não é só mais uma apresentação gratuita, tá? Assim também como o show da Madonna não foi só uma apresentação gratuita. Isso é bem estranho. Uma super popstar voltar aqui em Copacabana para fazer um show gratuito no mês de maio, o mesmo mês que a Madonna fez o show dela. Esse show vai acontecer em meio ali de alertas globais e colapsos sociais. Tá, mas será só um show inocente? Ou tem ali uma força maior invisível por trás? Será que isso não é para abrir outro portal? Bom, com certeza não tem nada de bom nisso. Ó, para muitos cristãos, esse tipo de alerta é necessário, Dário Ferreira. Acreditam que certos shows, símbolos e músicas são sim ferramentas usadas por forças malignas para influenciar uma cidade. E quando milhões de pessoas se unem sob uma atmosfera de sensualidade, idolatria e ocultismo, a ação demoníaca é certa. Mas, por outro lado, há quem critique esse tipo de discurso, dizendo que ele promove paranoia e desvia a atenção de lutas reais do evangelho. Para eles, esse tipo de fala gera medo e desinformação e trata a cultura pop como se fosse um ritual satânico disfarçado. E na enquete de hoje, para começar a semana, nós queremos saber o que, Dário Ferreira? Grandes shows musicais podem abrir portais espirituais sobre uma cidade? Eventos com grandes multidões podem se tornar palco de influências malignas? Devemos ficar em alerta quando um show desse acontece ou isso é paranoia? Professor Miqueias, me explica esse negócio de portais espirituais. Explica pra mim, vai. Então, se você colocar no Google Lady Gaga e portal espiritual, Sim. você vai ver uma quantidade enorme de conteúdos feito por cristãos que acreditam que shows para grandes massas abrem uma espécie de portal espiritual por onde entidades malignas, demônios, podem, portanto, acessar as cidades, não é? Eu não quero aqui entrar no mérito em questão sobre a legitimidade dessa crença em portais espirituais. É uma coisa que eu vou tocar principalmente na conclusão. Mas, para responder a sua pergunta, pastor, está aumentando, pelo menos essa crença, está se tornando comum. Esse é o termo. Está se naturalizando entre cristãos essa ideia de que grandes shows musicais, como aconteceu ano passado, Sim. com a Madonna, e agora, no mesmo mês, não é? Que coincidência, no mesmo mês, a Lady Gaga está realizando esse show, realizou esse show, melhor dizendo, e aí essas vozes evangélicas, ou ditas evangélicas, se apresentam nas redes sociais para defender essa ideia de que quando há esse tipo de manifestação, né, com símbolos ocultistas, pessoal todo de preto, com cruz de cabeça para baixo, isso afeta o mundo espiritual ao ponto de, na cidade, abrir um portal por onde os demônios acessam a cidade e influenciam a vida das pessoas. E aí o que a gente quer saber hoje é será que shows musicais possuem esse poder
de abrir portais espirituais por onde demônios vão acessar a cidade, vão causar caos, né, como é o título do CD da Lady Gaga, vai causar caos na cidade. Será que o Rio de Janeiro precisa de show mundano pra ter caos? Enfim, é sobre isso que a gente tá querendo saber. Será que shows mundanos, né, shows musicais possuem esse poder de abrir portais por onde influências malignas vão operar sobre as pessoas? É sobre isso a enquete de hoje. Então, o carnaval, uma dúvida. O carnaval, então, porque é a semana. Carnaval pega o quê? Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, né? E depois tem desfile de novo, das campeãs. Sim. Então, assim, o carnaval, ele abre portal o mês inteiro, né? De março. Exatamente. Carnaval foi em março, né? É porteira. Nossa, meu Deus do céu. Mas houve essas falas também, principalmente nesse último carnaval. Porque o negócio é macabro. Onde teve diversas citações a entidades pagãs. Houveram, sim, esse tipo de coisa. Olha, gente, depois desse carnaval, o Rio de Janeiro vai ver só, hein? A cidade vai ser afetada por portais espirituais, tá? A gente vai questionar, inclusive, de onde nasceu essa ideia de portal espiritual, porque não me parece bíblica. Vou ficar ligado nisso, tá? Não me parece que surgiu da Bíblia. Vamos aprender em plena segunda-feira. segunda-feira. Portal não é um vocabulário bíblico, mas está na boca de quem diz pregar a Bíblia. Tá. Olha aí, hein? A questão é, será que shows Olha aí. seculares abrem ou não portais? Eu quero problematizar aqui. Por que a gente tem tanto medo do show mundano que abre portal, se toda semana a gente faz culto, os nossos portais celestiais também não estão sendo abertos? Meu Deus! 998-680088. Nós queremos ouvir a sua opinião. Manda sua mensagem aí pro WhatsApp da rádio. Já vai direto. Olha aqui pra mim aí. Olha só. Além da questão do próprio show, sim. né, carregar símbolos, se o ouvinte quiser ir colocar no Google, bota assim, ó, imagem show Lady Gaga, ele vai perceber, tá? Muitos símbolos, umas roupas meio suspeitas do ponto de vista, meio estranhas, meio diabólicas, não é? Além disso, algumas declarações de fãs, tá, também alimentaram em alguns evangélicos a certeza de que aquilo ali não foi um culto, ou melhor, aquilo ali não foi um show apenas, aquilo ali foi um culto satânico, tá? E uma dessas declarações a gente vai ouvir agora. Você tá se planejando pra chegar aqui que horas no sábado? Olha, gente, eu tô me planejando pra chegar aqui o mais cedo possível, tarracar nessa grade. Inclusive, convido vocês pra esse culto que vai acontecer aqui na praia, entendeu? Todos nós vamos vender nossa alma pra Lady Gaga e a gente vai descer de tobogã direto pro inferno ao som de Bad Romance quando o Gaga tocar a terceira trombeta do Apocalipse, né, gente? Que isso, hein? Olha só. Que isso? Olha só, então além do show ser bizarro do ponto de vista estético, ainda tem essas declarações dos fãs que parece sustentarem essa ideia de que enquanto Lady Gaga canta, alguma coisa espiritual acontece do ponto de vista maligno. Complicado não é? isso, Então hein? o fã aí reconhecendo que se for pra ir pro inferno ele vai mesmo ao som de Lady Gaga. Meu Deus. Então será que coisa. esses shows aí atraem manifestações demoníacas? Mesmo é neutro, não tem nada a ver. Isso aí é só mais um show. Enfim, ouvinte, quero saber o que você pensa. Vamos lá, quem vai falar agora é o Dito. Pastor Dário Ferreira, missionário de Cícero, professor Miqueias. Na minha opinião, isso é uma paranoia dessa mulher, entendeu? Não existe nada de portal, não. O único portal que está aberto é o nosso coração. Se ela está dando legalidade ao mundo espiritual, o portal está aberto para ela. Para mim, não. Agora, as pessoas que vão nesse show não são evangélicos. Entendeu? E agora, de graça ninguém faz nada, meu filho. Ela deve ter levado uns 6 milhões. De graça é pro público. Mas a Lady Gaga levou dela. Entendeu? Ninguém vem de graça e traz 2 aviões com equipamentos pro Brasil pra cantar de graça. Não tem nada de graça não, pastor. Ali deve ter levado uns 6 milhões, igual a Madonna levou, 7 ou 8. Sei lá quanto essas mulheres ganham aí. Entendeu? Mas não tem nada disso não. Isso aí é mentira. Não acredito. Isso aí, essa menina, essa mulher é uma charlatona também.
Olha! Eu tô com o Dito, viu? Eu tô com por aí ele. também. Eu também tô por aí. Ele falou o seguinte: não acredita em negócio de portal. Isso. E se existe algum portal, é o nosso coração. Isso. Cada um abre a legalidade que quiser abrir, não é? Mas essa coisa da música abrir um portal pra afetar a cidade, o Dito não acredita, não. E gratuidade também não acredito, não, tá? Ah, também não acredita nisso, não, né? Vamos lá, E aí, Lely bebê? Júnior vai falar agora. Bom dia, paz do Senhor Bom Jesus aí a dia. todos da Rádio 88, Bom a todos dia. os ouvintes. Bom dia, pastor Dário Ferreira, missionária dia. Letícia Dantas, professor Bom dia. Miqueias. Lely Júnior aí desejando uma semana abençoada que Deus já preparou para nós. Essa enquete de hoje aí, esse negócio de portal espiritual, cara, acredito eu que demônio, capirota, aí não precisa de portal não, já estão tudo atuando aqui, né? A palavra já diz que o mundo jaz no maligno. E assim, claro, como até o próprio professor falou, quando estamos reunidos, né, como igreja, sendo igreja, nós somos ali responsáveis por... né, um ambiente ali de unção, um ambiente onde realmente a gente sente a unção fluindo, a adoração, e a gente sente, né, como se diz aí no ditado, né, o céu baixando na terra. Com certeza, onde essas pessoas estão ali para cultuar, vamos colocar assim mesmo, né, um show, mas estão ali para cultuar essas forças malignas, com certeza elas se fazem presente ali, elas já estão nessa terra, e ali elas fazem influência sobre aqueles, né, que estão ali, estão dispostos para isso, estão chamando, ele vem mesmo sobre a vida deles ali. Agora nós não, nós separados, né, não precisamos temer esses tais de portal espiritual, não, nós somos guardados, somos filhos, né, Amém. e temos a certeza que Papai do Céu é conosco. Um dia abençoado a todos vocês aí, fiquem com Deus. Valeu, Lely. Só sei que o rei está voltando. Lady Gaga. É isso aí mesmo? É isso. Ou é Madonna? É Madonna? A gente podia aproveitar Não, que o Pedrinho tá aqui pra ele participar da enquete de hoje, né? Pra ele opinar. Olha O aí, que ó. você acha? Ai. Não, vou te livrar dessa, Pedrinho. Grandes shows musicais podem abrir portais espirituais sobre uma cidade. Eventos com grandes multidões podem se tornar palco de influências malignas. Ou devemos ficar em alerta quando um show desse acontece? Ou isso é paranoia, hein, gente? Fala comigo aí. Presbítero Cláudio do Retiro. Olá, bom dia, Bom dia, pastor amigo. Dário. Bom dia, Letícia. Bom dia. Bom dia, Miqueias. Bom dia, ouvinte da Rádio 88. Enquanto a enquete, eu, presbítero Cláudio, eu não nasci num berço evangélico. Talvez vocês que nasceram num berço evangélico não sabem as coisas que acontecem dentro desse show. Principalmente, eu posso dizer carnaval, porque como muitos sabem, eu vim do samba. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que muitos shows, assim, com grandes multidão, eles fazem uma aproximação, né, demoníaca, que faz com que as pessoas se modificam. Pessoas que são ótimas, pessoas que são de boa índole, entram nesse lugar e elas modificam. Modifica o ponto até mesmo, às vezes, de usar droga, de fazer coisas que elas não fazem. Elas são envolvidas dentro do barulho da música, dentro do barulho também, eu posso dizer, do carnaval, e ela se transforma. E depois vem o ato do arrependimento. Eu estou falando isso porque eu vim deste mundo, entende? Eu amava carnaval. E eu também gostava de shows, de show com bastante gente. Só que a minha transformação foi para Jesus. E as pessoas de boa índole vão para um lugar igual a esse e se transformam mais para o inimigo. Valeu? Grande abraço a todos. Grande abraço a todos. Ouvintes da Rádio 88. Ele falou com propriedade, né? Mas eu achei interessante que na fala dele, a influência que ele percebe nesses eventos não é essa coisa de abrir portal sobre a cidade, mas é sobre a influência no comportamento das pessoas que participam. Das pessoas, Às vezes a pessoa em uma situação comum nunca teria coragem de fazer uma coisa, mas lá envolvida pela atmosfera, não é, pelo ritmo, acaba fazendo. É interessante. Olha, a Aparecida lá de Itatiaia, ela diz: bom dia para todos da rádio e todos os ouvintes. Então, sobre a questão de hoje, a palavra de Deus nos adverte em 1 de João 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Olha. O mundo inteiro está sob influências malignas, não o mundo físico em si, mas nas regiões celestes. Mas não será afetados aqueles que estiverem em comunhão com Deus e não se conformar com esse mundo. Para serem envolvidos por essa influência maligna,
depende de cada um e das escolhas que fazemos entre o bem e o mal. As influências do mal se manifestam em diversas áreas das nossas vidas. Para isso acontecer, depende de cada pessoa, mas aqueles que creem em Jesus são libertos do poder do mal. Olha aí, a Aparecida de Itatiaia veio falando também sobre influência, né, professor? É, sim, mas é interessante que ela fez uma ressalva. Ela disse, ó, se você é convertido, você não precisa temer esse tipo de coisa. Não tem que ter medo, o que é interessante é perceber que quem mais promove esse tipo de pânico são evangélicos. Ficou apavorado, né? Abre um portal. Exatamente. Então, assim, eu vi inclusive influenciadores, né, dizendo, ó, se você começar a sentir alguma coisa no seu corpo físico, isso é por causa do portal que foi aberto pelo show da Madonna no ano passado. Então, é esse tipo de coisa que a gente está lidando hoje em dia, não é? São os próprios evangélicos atribuindo poder a esse tipo de show. Não é? E o que me inquieta, e eu vou voltar na minha conclusão dizendo isso, é por que o olhar evangélico vê tanto poder de influência em um show e não vê os poderes de influência dos nossos cultos, que acontecem toda semana. Quer dizer que o show da Lady Gaga tem mais poder de influenciar a cidade do que os nossos cultos? Olha aí, hein? Olha aí. Pense nisso. Quem mais, Lelê? Cida do Getúlio. Alô, Cida. Olá, pastor Dária, Pai do Senhor Letícia, Pai do Senhor professor. Eu, Cida do bairro de Túlio Vargas, gostaria de participar. Minha opinião é o seguinte, pastor, francamente, os crentes estão ficando chato. Tem certos crentes que já tá chato. Tudo é pro demônio, tudo é o demônio atuando, tudo é pro... Gente, esquece esse povo, vamos viver a nossa vida. Maior o que está em nós do que o que está no mundo, entendeu? Só abre legalidade aqueles corações a cujo o cão já, como falou aquele fã lá, entendeu? Vai pro inferno ao som de Lady Gaga, então já tá lá no inferno, já tá com o pé no inferno. Ele vai pro inferno de qualquer forma, com Lady Gaga, sem Lady Gaga, entendeu? Agora, de graça também, eu creio que ela não veio aqui não. Alguma vantagem ela tá levando. E cabe a nós, crente, vivemos a nossa vida em plena comunhão com Cristo. Esquecer um pouco isso, tudo agora é do demônio, tudo é pro demônio, tá ficando chato isso aí. Pois é, e aí? Tem, professor? Olha, eu gostei muito da fala. Qual é o nome da irmã? Cida. A irmã Cida, parabéns, irmã. Realmente, esse é um problema do nosso tempo. Existe crente que tá vendo tanto demônio que já até se esqueceu como é ver Deus. Como é perceber Deus, a mão de Deus. Porque vê diabo em tudo. Tudo que acontece é o diabo, é o diabo. Quando chega uma coisa ruim, é o diabo que tá fazendo a coisa ruim. Quando acontece uma coisa boa, é o diabo também que tá fazendo uma coisa boa pra poder enganar. Então, é diabo o tempo todo. É demônio o tempo todo. O povo desconfiado, hein? Exatamente. Então, será que é assim? Será que Jesus nos ensina a ter esse tipo de perspectiva em relação ao mundo, em relação às coisas que nos acontecem? Ou será que a gente está, na verdade, tornando os nossos olhos malignos e é por isso que a gente está vendo malignidade em tudo? Vamos de palavra pastoral? Vamos, pastor palavra pastoral. Sidney. Olha ele aí. Bom dia, pastor. Paz do Senhor Jesus, pastor Dário, paz do Senhor Jesus, Bispa Letícia, professor Miquel. Paz. Ótimo dia para vocês, semana de vitória. Amém. Meus queridos, esse negócio de portal, irmão, isso aí é uma besteira que não tem tamanho. Quando lá no livro do Êxodo foi construído, né, foi levantado um bezerro de ouro para idolatria, o que aconteceu? A palavra diz que ali se manifestou todas as paixões carnais que havia dentro daqueles seres humanos ali, né, daquele povo. Eu acredito assim, irmão, que não existe um portal específico que se abre para Satanás. Como o nosso ouvinte aí já falou, existe o quê? Existe a pessoa colocar para fora aquilo que já está dentro do coração. Entendeu? Então, o que acontece aí é o seguinte, irmão. Aonde houver bezerro de ouro, aonde houver idolatria, haverá manifestações das paixões carnais, das concupiscências, né? E aí é só uma ação que o ser humano comete, já possuído pelo inimigo, na verdade, né? Acredito assim. Tá bom? Esse negócio de portal, irmão, isso é coisa de Power Rangers, isso aí é coisa de... não tem nada a ver não, tá bom? Deus abençoe, forte abraço. Coisa de Power Rangers. Esse final foi maravilhoso. Concordo. Muito legal que a opinião do pastor... Qual é o pastor? Sidney. O pastor Sidney é tentar nos mostrar que muitas das coisas que a gente está atribuindo ao diabo, na verdade, é só o homem colocando para fora aquilo que está dentro dele. Verdade. É só o homem manifestando as suas próprias malignidades. Eu já disse isso aqui em algumas enquetes e repito.
O homem não precisa do demônio para cair. O homem, por vezes, é o seu próprio demônio. A gente menospreza a capacidade do homem de ser demoníaco através das suas próprias faltas de caráter, não é? Então, às vezes, a gente vê pessoas reunidas, não é? Em torno de muito pecado. E a gente, olha, isso só pode ser obra do demônio. Às vezes não. É obra humana mesmo. É obra carnal mesmo. É coisa do homem. É coisa do Exatamente. E a gente precisa amadurecer, porque tem coisa que a gente tá vendo demônio, mas na verdade é de responsabilidade humana. Que o evento foi usado para abrir um novo portal maligno no Brasil. Você acredita nisso, hein? Devemos ficar em alerta quando um show desse acontece ou isso é paranoia? O que aconteceu foi o show da cantora Lady Gaga. Quem vai falar agora é o Rogério. Alô, Rogério, bom dia. Interessante, né? Muitos que se dizem cristãos preocupados com esse show. Misericórdia. Pois é. Não me abala em nada isso. Olha aí. Que aquele que lê a Bíblia, aquele que tem a sua vida espiritual diretamente, uma conexão com Deus, jamais se preocupa com essas coisas. A minha grande preocupação é ir pregar o Evangelho. Ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Acabei de ouvir o nosso irmão Miqueias. Por que isso abala? E os nossos cultos? Por que a gente vai todos os dias, semana inteira, em cultos? Então, não tem que ficar se preocupando com essas coisas. O inimigo quer isso. Ele quer mexer com a estrutura espiritual das pessoas. E quem dá ouvido vai acabar caindo, com certeza. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Aqui é o Brito, taxista. Valeu, Brito. Bom dia, Dário Ferreira, Letícia e professor Miqueias. Valeu, Tudo Brito. obrigado. Grande abraço ao Brito. Que Deus abençoe sua vida, viu? Tem Boa palavra dele. Tem mais gente, a Marli de Barra do Piraí. Alô, Marli. Bom dia, pastor Dário Ferreira, Letícia Danta e professor Miqueias, tudo Olá. bem? A paz do Senhor. Sobre a enquete de hoje, eu acho que não tem nada a ver, não. Né? As pessoas abrem brecha e a inimiga à toa. Mas eu acho que não precisa de música para amaldiçoar, não. Essa é a minha opinião. Eu creio assim. Se eu estiver errado, me desculpe. Mas eu acho que não tem nada a ver, não. Um abraço. Tá bom. Um abraço, Marli. Tem nada a ver. Tá certo, Marli. Tá preparado? Eu tô, por quê? Porque a Regina, lá de Santa Rita do Zaru, tá chegando. Bom dia, Rádio 88 FM. Bom dia, pastor Dário Letícia. Bom dia. Então, no meu entender, no meu saber, o único portal aberto é a porta do inferno. E milhões estão indo para lá. Entendeu? Esse povo que vem fazer esses shows, nós sabemos que tudo já foi entregue na mão de Satanás. Olha aí. E quem está ali falando asneiras, tá tudo a favor mesmo dela fazer essas bobeiras, essas coisas que não agradam ao Senhor. Vejo eu, Regina, que isso daí é uma afronta que o diabo põe na mente das pessoas para afrontar os crentes, afrontar a igreja, afrontar os pastores. Aí todo mundo fica achando, né, é um portal. O único portal que existe aberto é do inferno. E muitos estão querendo ir para lá, já declararam, vou para o inferno. E se nós, os crentes, não botarmos os nossos joelhos no chão e orar, né, para tirar essas vidas de lá, muitos vão para o inferno. Porque Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Ninguém quer pregar o evangelho, mas um show desse vai milhões. Agora, quando é um evento de igreja, um congresso, não vai milhões, menos de milhares, porque lá a gente vai pregar a verdade, vai falar de Jesus, vai cantar louvores. E outra coisa, de graça para Jesus, né? De graça. Então vamos orar por esse povo, né? Não existe esse negócio de portal, não, porque o verdadeiro portal já foi aberto, que é o inferno. E todos que não buscam a Deus estão indo para lá. Tá certo. Tá bom, Regina. Regina não é fácil, Eu não. amo quando a Regina aparece. Ela vem, manda ver. E eu gosto muito quando o ouvinte ele se manifesta com convicção, tá? Ele diz, não existe esses portais espirituais. É verdade. Ou então quando ele diz, existe sim. Eu gosto
Porque você percebe, não é, uma clareza da opinião. É verdade. Não fica titubeando em pensamentos, não é? E nesse tempo onde muita gente crê e não crê, até acha, concorda discordando, é muito bom ver que existem os nossos ouvintes aí que possuem suas convicções firmes. Muito bom. Ok, e agora, Lelê? Presbítero Neves. Vamos nessa. A paz do Senhor Jesus Cristo, Amém. Meus queridos irmãos da Rádio 88 Glória FM, a Deus. Amém. o povo de Deus que tem cultuado o Senhor. Enquanto Lady Gaga estava cultuando aos demônios, ontem eu estava muito feliz, muito alegre, porque eu sou presbítero da Igreja Metodista Wesleyana do Retiro, mas congrego na Estrada da União. E nós estávamos lá ontem adorando ao Senhor na ceia, cantando aquele louvor lindo e maravilhoso, onde os céus se abriu sobre aquele lugar. Eu navegarei no oceano do Espírito. Ai, vamos navegar, irmãos, no oceano do Espírito. O que importa para nós é isso, porque nada disso nos assusta mais, porque está se cumprindo as escrituras do Senhor. Oh, glória! Presbítero Neves participando junto com a gente. Muito bom, presbítero. Um abraço pra você. A Penha Gomes já mandou mensagem dela aqui, Lelê. Vai lá. Bom dia, pastor Dário, Letícia e professor Miqueias. Graça e paz a todos. Em relação à enquete, minha opinião é essa. Não vejo onde esse show da Lady Gaga foi gratuito, pois custou a bagatela de 30 milhões de reais. Então, gratuito nunca. E outra misericórdia, são tantos portais que vêm sendo abertos. Que visão é essa? Gostaria de saber. Creio no meu Deus, não há portais maléficos que possa afligir a humanidade sem a permissão de Deus. Vamos orar mais. Clama a Deus para ter misericórdia da nossa nação, pois a palavra disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei os seus pecados. E sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Então vamos orar e fazer o que Deus nos ensina. Penha Gomes, Santo Agostinho. Valeu, Penha. Agora é o Vitor Hugo. A paz do Senhor, pastor Dário, missionária Letícia, Paz grande Senhor. Professor Miqueias. Olá. Pessoal, Paz, seguinte, nós temos que lembrar, meus amigos, é que o mundo já jaz no maligno. Então a gente não tem que se preocupar com o portal, não. Pronto. Entendeu? Porque isso daqui já está complicado. O negócio, a gente tem que se preocupar é com o nosso espírito, a fazer a vontade de Deus, é orar, é jejuar, é preocupar com a nossa casa, preocupar com a nossa igreja, com a nossa comunidade. Ali que a gente tem que prestar atenção, galera. Orar pelo Rio, orar pelos nossos governantes, orar pelo país, orar por todos, entendeu? Não se preocupe com o inimigo, não. Aqui já jaz, infelizmente, com ele. Porém, haverá o dia, o grande dia esperado pelos cristãos, onde o nosso Senhor Jesus há de retornar. E nesse dia, não vai ter Lady Gaga, não vai ter Madonna, não vai ter demônio nenhum que vai segurar. Então fiquem em paz, não deem ouvidos a esses pregadores do caos. Deem ouvido aos pregadores da palavra. Amém. Glória a Deus. Tem gente que... Ele falou pregadores do caos, mas tem muitos, né? Ah, tem. Pra pregar coisa ruim. Tem pregadores do caos e tem pregadores que promovem o caos. Promove o caos. Enquanto pregam, é caótico. Diaconisa Rosilda. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, missionária Letícia. Rapaz, bom dia, professor Miqueias. Bom dia. Eu sou a diaconisa Rosilda, do bairro Vila Rica, Três Poços, Volta Redonda. Sobre a enquete de hoje, eu penso o seguinte, que realmente sim, eu acho que não é uma influência maligna, mas eu penso que ali há uma festa da carne, igual o carnaval, muita bebedeira, muita drogas, e essas coisas não é bom, né? Eu penso, essa é a minha opinião sobre a enquete, que devemos evitar, né? E devemos fugir dessas coisas, né? Os que já estão em Cristo, fugir dessas coisas e procurar não deixar os filhos, né? Se for para divertir, que seja um retiro espiritual, seja outra coisa relacionada a Deus. Um bom dia a todos da rádio, a todos os ouvintes da Rádio 88. Um grande abraço, minha amiga. E agora mais uma música linda aí do Voz da Verdade, o Escudo. Nós servimos ao general de guerra. É ele o poderoso. Pois é. Não tem portal aberto nessa terra, pode até existir, que eu não sei se existe isso. Pode até existir, mas não tem poder contra nós, não.
contra uma cidade, é que a igreja está guerreando pouco. Mas nós somos os perigosos dessa terra. Olha aí, hein? Os verdadeiros guerreiros somos nós. Temos que ser nós. E não ficar com medo de Gaga nem de ninguém, não. Em nome de Jesus. Bom dia, gente. Bom dia, Célia. Um abraço. É Célia ou Cecília? Célia de Vassouras. Ah, a Cecília tem agora aí. Exatamente. Da Bom Bocainha. dia, pastor Dário, missionária dia. Letícia. Bom dia. E professor Miqueias. Bom dia. Meu nome é Cecília, sou de Barra Mansa. Fala, querida. Eu acho que a palavra de Deus fala, né, que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus fala que as trevas são mais prudentes do que a luz. E a Estão ligando Se o pra cá, áudio né? parou, é porque alguém ligou. Então para de ligar pro WhatsApp da rádio. A palavra, né, nos mostra mesmo, né, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra a potestade e principado, né, das trevas nos lugares celestiais. Verdade. Assim como Jesus, né, foi lá e libertou aquele homem que estava demoniado, que muitos demônios saíram dele, que entraram naqueles porcos. Então, o mundo espiritual tem, sim, existe, né, e a gente sabe que as trevas está aí, né, influenciando muitas pessoas, porque o inimigo ele é enganador, ele veio para matar, roubar, destruir, e quanto mais pessoas ele quiser, puder levar para esse lado da escuridão, do engano, né, ele vai tentar usar pessoas influenciadoras, né, conhecidas no mundo assim de artístico, cantores famosos que já têm a vida, né, entregue já fez pacto com o inimigo. E então a gente, como cristão, a gente tem que orar, nós temos que consagrar, temos que orar por eles, temos que evangelizar mais e para essas cadeias caírem, que eles venham a ser alcançados pelo poder que há no nome de Jesus. Mensagem da Cecília. A Eliane do Retiro, ela diz o seguinte: bom e abençoado dia na paz do Senhor, Letícia, pastor Dário, Miqueias e toda a família 88. O profeta Oséias já nos exorta dizendo: meu povo se perde por falta de conhecimento da grandeza, soberania e poder de Deus que está registrado nas Escrituras. Ele está no controle de tudo, não se surpreende com nada e nunca é pego de surpresa. Quem busca conhecer Deus a cada dia não se assombra com esses mimimis que surgem em nosso meio. Vigiai e orai em todo tempo. E como diz o Júlio César, irmãos, leiam a Bíblia. E acrescento, estudem e meditem. Essa palavra é fiel e verdadeira. Eliane do Retiro. Um beijo, Eliane. Já que ela citou o Júlio César, vamos ouvir o Júlio César Nunes. Vamos ouvir. Bom dia, pastor Dário e Letícia. Bom dia, professor Miqueias e povo de Deus, graça e paz. Júlio César Nunes da Ponte Alta. Então, como pode uma pessoa que se diz ser crente acreditar que símbolos, shows, espelhos abrem portais espirituais que possam afetar, que possam causar danos na sua caminhada cristã? Olha, sinceramente, eu não consigo acreditar que uma pessoa que lê a Bíblia, que frequenta os cultos, vive pela fé, crê no Deus vivo e mantém a sua comunhão em dia com o Pai, possa dar ouvidos ou acreditar nesse tipo de asneira. O crente vive pela Bíblia. Se você é realmente crente, a sua vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. E se você, meu amado e minha amada, lesse a Bíblia, saberia que isso é um tipo de superstição, é paranoia, é asneira, é acreditar em práticas religiosas que não são bíblicas. Cuidado, você que diz ser crente e vive dando ouvidos a esse tipo de asneira, pois isso pode levar a uma vida dominada pelo medo e pelas incertezas. Não acredite nessas crenças irracionais e prossigam confiantes na provisão e proteção de Deus. Irmãos, leiam a Bíblia. Eita! Amém! Júlio César Nunes da Ponte Alta. Dário, para terminar agora, tá chegando a Joelma de Visconde de Mauá. Alô, depois Joelma. palavra pastoral com o pastor Paulo César. Ok. Senhor Jesus, pastor Dário, paz Letícia, Paz do Senhor. Professor Miqueias. Tô aqui ligadinho ouvindo vocês e vou tentar falar rápido, tá? A respeito da enquete.
Infelizmente, nós que nos dizemos cristãos, servos de Deus, nós estamos dando autoridade a esse povo, né, que adora a Satanás, os ocultistas. Sendo que Deus, a gente também, nas igrejas, na nossa casa, a gente adora a Deus. Então, quando nós adoramos a Deus, a gente buscamos o quê? Que o reino dos céus venha sobre a terra, né? E que faça mesmo, que muito se converta. E nós estamos dando a autoridade que Deus nos deu, estamos dando para essas pessoas aí, que estão aí declaradamente dizendo que está adorando a Satanás. E o que temos feito com isso? Devemos buscar mais na palavra, clamar a Deus em prol daqueles que estão cegos. A palavra de Deus diz que o inimigo cega a visão e o entendimento deles. Então nós temos que sim buscar em Deus a libertação daqueles que estão lá, porque Deus alcança. Não alcançou um dia, né? Então ele alcança, é ele quem faz a obra. Agora, o que a gente não pode é dar de mão beijada para ele a autoridade que Deus nos deu. E aí realmente, e a palavra diz que o mundo já é do maligno. Então é daí para pior, esperar coisa boa do mundo não vai vir. Mas nós somos o sal da terra. Estamos aqui para não deixar a situação piorar mais. Então, buscar a Deus, vigiar, né? E não deixar a carne, fazer a vontade da carne. E sim que o Espírito Santo faça a obra. Esses que estão falando, ao invés de dobrar o joelho e clamar por aquelas vidas que estão lá, quer apavorar todo mundo. E, sinceramente, creio que de Deus não tem nada. Tá? Um abraço, fica com Deus. Valeu, Joelma. Um grande abraço pra você, minha amiga. Pra terminar, hein, pastor Paulo César. Graça e a paz de Cristo a todos os ouvintes da Rádio 88. Aqui o pastor Paulo César, da região leste. Um abraço ao meu nobre amigo, pastor Dário Ferreira, missionária Letícia, professor Miqueias. Um abraço, gente, a única coisa que Deus deu paternidade ao diabo é a mentira. E tem muita gente que consegue ver diabo em tudo e não ver Deus em nada. Então a gente erra por não conhecer a Escritura Sagrada. É só estudar a Bíblia, gente. Estudar a Bíblia. Parar de colocar apenas debaixo do braço e ler mais a palavra e estudar, porque a gente erra por não conhecer as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus em Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir através da palavra de Deus. Então estuda e pela palavra você vai filtrar o conhecer de Deus, as profundezas de Deus e nada mais vai te parar. Porque é chegado a mim, é chegado a vós, o reino de Deus. E quem antecipa, governa. Deus abençoe. Muito bem. Boa palavra, pastor. Um grande abraço para você. Professor Miqueias Nechaif, agora é com você, concluindo. Está comigo? Sim. Então vamos lá. O show foi bizarro, gente? É evidente que foi. Assim como eram bizarras as celebrações romanas que existiam nos primeiros séculos da existência da igreja, e nem por causa disso você via os apóstolos e os pais apostólicos, principalmente no primeiro e no segundo século da igreja, escrevendo para a igreja ter medo dessas manifestações. Pelo contrário, olha o escrito apostólico de João na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e já os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, ao olhar para o mundo, a igreja primitiva não tinha medo, porque sabia que eles já tinham vencido o mundo. Então, a crença de que um show como esse vai oferecer a cidade para o diabo, ela é incompatível com a cosmovisão bíblica. Como bem disse o teólogo holandês... E como bem disse o teólogo holandês Abraham Kuyper, não existe 1 centímetro quadrado do mundo sobre o qual Deus não diga, o Cristo diga, isso é meu. Ou seja, o que esse teólogo está dizendo é que não existe nenhum centímetro quadrado do mundo sobre o qual Cristo não diga, isto é meu. Isso inclui Copacabana e não é um show que vai mudar isso. É legítimo acreditar que ambientes onde o pecado ele é muito exacerbado, é um território onde manifestações demoníacas acontecem, é legítimo acreditar nisso, mas uma coisa é alertar para esse risco. Outra coisa muito diferente é importar conceitos que nasceram em religiões esotéricas, pagãs, para dentro da teologia cristã. Gente, portais espirituais, isso é um vocabulário bíblico? É evidente que não. Isso nasce do esoterismo, do misticismo, e nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Daqui a pouco vai ter liderança religiosa usando outros termos, energias, não é? Outro tipo de coisa como essa, e agora portais espirituais. Quando nós falamos da ação do mal
com categorias emprestadas de religiões ocultistas, nós estamos entrando em um ambiente perigoso, onde nós deixamos de influenciar eles e eles passam a nos influenciar, inclusive em nosso vocabulário. Segundo ponto que eu quero levantar aqui é que o nosso problema é muito estético, tá, pastor Dário, Letícia, é muito estético. A gente chama de satânico tudo aquilo que parece sombrio, não é? Colocou um símbolo, colocou um bode, é satânico. Nós somos levados pela estética. E, biblicamente, existem dois modelos de possessão demoníaca. Nós temos o gadareno. O gadareno, ele tinha uma estética satânica, ele gritava, ele vivia nos sepulcros, nos cemitérios, não é? Ele quebrava correntes, ou seja, era alguém agressivo, enquanto que Judas, um outro modelo de possessão, estava sempre bem vestido, era um discípulo, andava com Jesus, sentava à mesa. Mas quem foi que traiu Jesus? Foi o bem vestido, aquele que tinha uma estética que não parecia satânica, mas Satanás estava dentro dele. Enquanto a gente se assusta com o grotesco, o maligno mais eficiente assume formas agradáveis, respeitáveis e às vezes até evangélicas, tá? E por fim, aqui está a minha maior insatisfação com esse tipo de crença em portais espirituais. Se um show de sábado tem poder suficiente para lançar uma maldição na cidade inteira, que tipo de poder a gente está atribuindo às nossas reuniões? Se temos igrejas fiéis na nossa cidade, se temos culto verdadeiro, intercessores firmes, palavra pregada, então não há razão para entrar em pânico toda vez que um artista internacional vem para o estado do Rio de Janeiro. Quem acredita que um show tem mais poder de influenciar uma cidade do que o povo de Deus reunido em oração e adoração toda semana, está precisando rever urgentemente a sua fé.